Olha, eu acho que uma das maiores virtudes e qualidades que um ser humano pode ter nessa vida, além de gostar de Senhor dos Anéis, é a humildade. Em qualquer âmbito que seja, mas principalmente em reconhecer os seus erros e os seus pré-julgamentos. Portanto, eu gostaria de começar esse vídeo já reconhecendo que sim, eu errei. Errou. Errou feio, errou rude. Pois é, acabou que Toy Story 5 realmente tinha uma história pra contar. E uma boa história, diga-se de passagem. Mas será que é isso tudo mesmo? Calma que eu vou elaborar os meus sentimentos com esse filme e com a franquia no geral um pouquinho mais no decorrer desse vídeo. Vamos lá. Assim como muita gente, eu também tinha sentimentos extremamente conflitantes em relação a um quinto filme de Toy Story. E, acredito eu, por razões justas e de acordo com o sentimento da maioria das pessoas. Depois de Toy Story 3, a franquia parecia ter de fato chegado à sua conclusão, com o final se parecendo muito mais com uma despedida daqueles personagens. Numa experiência um pouco mais pessoal, mas que com certeza conversa com gente da minha geração, o terceiro filme tinha um impacto diferente, uma vez que nós crescemos juntos com o Andy. Portanto, assim como o personagem, nós também estávamos dando adeus aos brinquedos e enfim seguindo em frente com as nossas vidas. Assim, quando o quarto filme foi lançado, a sensação é de que ele era muito mais um caça-níquel, uma forma da Disney de extrair ainda mais dinheiro de uma franquia que claramente já tinha sido encerrada. E não deu outra, né? Para além de decepcionante, o quarto capítulo foi muito inferior aos outros três primeiros. Ele não parecia ter uma história sólida que ele quisesse contar e parecia muito mais se apegar à nossa nostalgia e às memórias dos filmes anteriores para conseguir se sustentar. Mas apesar disso, se Toy Story 3 parecia o fim dessa história, Toy Story 4 parecia um epílogo dela. Um epílogo estendido, aliás. Com seus tropeços, sem dúvida alguma, mas com uma cara de é só isso, não tem mais jeito, acabou, boa sorte. Boa sorte! Portanto, quando a Disney anunciou um quinto filme de uma franquia que pra muita gente já tinha dado o que tinha que dar, é normal que a reação de uma parcela do público fosse de descrença e até mesmo negativa. E por mais que eu tente não julgar um filme antes de vê-lo, eu também sou humano e tenho os meus defeitos. Mas mesmo com todos os meus preconceitos a respeito do filme, após um breve momento de convencimento por parte de terceiros, eu me forcei a ir ao cinema e honestamente eu já estava pronto para falar mal dele com propriedade. O problema é que eu gostei do filme. Amei? Não. Mentira! Mas gostei sim. Bem mais do que eu achei que eu ia, inclusive. Falando um pouco do filme. Na história, nós acompanhamos Jessie, Buzz e os outros brinquedos tendo que lidar com uma nova e assustadora realidade quando Bonnie se vê capturada por telas. Com medo de serem largados ao esquecimento e no intuito de proteger a sua criança desse novo mal, os brinquedos juntam forças com antigos e novos amigos para dar um fim nessa situação. Eu não vou mentir, se tem um sentimento que a história desse filme me gera desde o seu anúncio em 2023, é de que ela veio meio atrasada. Se ela tivesse vindo em 2019 no lugar do quarto filme, eu acho que teria sido perfeito para a franquia. Ainda assim, eu acho que ele acerta em diversos pontos que o quarto filme, por exemplo, erra. E ele não só faz jus à franquia, como a sua existência é, na minha opinião, mais do que justificada. Eu diria até necessária. Uma das minhas maiores preocupações antes de assistir ao filme era de que trazer o Woody de volta ao mesmo tempo iria enfraquecer o final de Toy Story 4, que apesar dos pesares tinha uma forte carga emocional na despedida dos personagens, como seria um testamento de que eles não conseguem simplesmente largar o osso e seguir em frente. Felizmente, uma das minhas maiores surpresas foi que apesar do retorno do personagem, tanto ele quanto o Buzz são apenas coadjuvantes nessa história, enquanto que a Jessie assume o papel da protagonista no filme. E honestamente, eu acho que essa foi uma escolha extremamente acertada. Primeiro porque é, de certa forma, uma maneira da franquia se renovar, pois apesar dela estar presente desde o segundo filme, o seu protagonismo, além de trazer novos ares, no caso dessa história, conversa diretamente com o passado dela. O debate entre o novo e o velho, além de estarem presentes desde o primeiro filme, está intrinsecamente ligado à personagem, visto que ela é um brinquedo tão velho quanto o Woody, mas diferente dele, ela foi abandonada pela sua dona e esquecida pelo tempo. E enquanto que no primeiro filme a discussão era ainda entre dois brinquedos, sendo o Woody o brinquedo antigo e o Buzz o novo e mais tecnológico, agora o conflito se tornou entre os brinquedos e as telas. Aqui, a discussão levantada pelo filme é:
obviamente relevante aos nossos tempos, e que desemboca em diversas outras perspectivas que, na minha opinião, são muito bem abordadas por ele. A alienação que o consumo de telas gera, não só em crianças, mas em pessoas de todas as idades, reflete nos comportamentos dos personagens humanos do filme, em que eles não parecem possuir nenhum tipo de controle sobre os acontecimentos da trama, e quem toma as verdadeiras rédeas da situação é a Lilypad, o tablet do filme que atua como o antagonista dos brinquedos. As decisões dos humanos não são mais tomadas por eles, mas por algoritmos que decidem o que é melhor para suas vidas, o que devem consumir, comprar e como devem viver, o que não deixa de ser um reflexo de como as redes sociais passaram a ditar absolutamente tudo nas nossas vidas. Isso acaba desembocando em outro aspecto que o filme traz à discussão sobre o perigo que esses ambientes virtuais podem apresentar e o impacto que eles têm na saúde mental das pessoas, especialmente na de crianças. Mesmo que ele não vá para lados mais sombrios que uma história dessa claramente poderia ir, e que a gente sabe infelizmente muito bem como funciona a realidade, ele consegue estabelecer como essas dinâmicas na vida de uma criança afetam o seu desenvolvimento, as suas relações sociais e como elas impõem um certo envelhecimento precoce nelas. Os relacionamentos líquidos que construímos atualmente e a percepção de que os outros têm sobre nós são frutos de um sistema pautado pelas redes e o consumo excessivo de telas, e que na maioria dos casos não representam a realidade de fato. A dificuldade de Bonnie em interagir e construir um vínculo com outras crianças se agrava ainda mais quando a tecnologia se põe entre elas. A princípio, ela até pode parecer facilitar essas conexões, porém elas não só se mostram superficiais, como afetam o seu psicológico no momento em que ela é exposta à realidade dessas relações. Dessa forma, aquilo que foi criado supostamente para ajudar a conectar as pessoas acaba tornando-as ainda mais isoladas. E se isso não é um retrato das redes sociais, eu não sei o que é. Não bastasse isso, o filme ainda aborda como o uso demasiado de telas é prejudicial à criatividade e, consequentemente, à cognição das pessoas, especialmente quando nós somos expostos a elas desde cedo nas nossas vidas. Mas não se engane, tá? Tem muito adulto por aí emburrecendo por conta do uso constante de IA. E não vai achando que não vai acontecer com você, tá? Abre o olho. A questão toda aqui não é sobre demonizar o uso de telas e de novas tecnologias. Nem mesmo o filme chega a concluir isso no final. O ponto todo é sobre como essa superexposição desde cedo é prejudicial à vida de uma criança, uma vez que leva à perda da inocência que é essencial para o seu desenvolvimento. Porém, diante de uma explosão de informações e múltiplos estímulos, ela não apenas não consegue absorver nada de útil, como também se vê obrigada a agir de uma certa forma que muitas vezes não corresponde à sua idade. O ato de brincar é algo extremamente precioso e que não deve ser perdido, uma vez que ele estimula a criatividade e desperta a imaginação de uma criança, além de impeli-la a ser mais inventiva na hora de solucionar possíveis problemas que podem surgir em suas brincadeiras. Além do que, elas são a melhor forma delas conhecerem novas pessoas e se socializarem nessas idades, criando assim vínculos sólidos e não apenas meros avatares piscando nas nossas telas. É uma discussão que eu acho que tem bastante pano pra manga, e se a intenção do estúdio era continuar fazendo novos filmes de Toy Story, não ironicamente talvez eles tenham encontrado a solução perfeita. Não que eu não acreditasse no potencial deles de contar uma boa história. As minhas ressalvas mesmo estavam no fato deles continuarem uma franquia que anteriormente já tinha chegado ao seu suposto fim mais de uma vez. Entretanto, depois de Toy Story 5, eu consigo enxergar um caminho que antes eu achava ser impossível. Desde que eles continuem a debater temas como os deste filme e não se apoiem nos seus antigos protagonistas que, francamente, já tiveram suas histórias encerradas. Eles até podem retornar, mas se for o caso, que sejam como coadjuvantes, como foi o caso aqui, e não como protagonistas como foram um dia. Se antes eu achava que esse filme era só uma forma da Disney conseguir mais uma grana fácil, o que não deixa de ser verdade, pelo menos eles entregaram um filme honesto, acima da média e com uma boa história. E no final eu acho que isso é o que importa de verdade. Se teve uma sensação que prevaleceu comigo quando o filme acabou, foi a surpresa e a felicidade de estar errado. Eu só espero que, se forem continuar, que pelo menos eu não esteja errado de novo. Só o tempo dirá, mas por enquanto, Toy Story 5 é um baita filme. E é isso, se você chegou até aqui eu espero que você tenha gostado desse vídeo, e se foi o caso, por favor não esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comenta aí embaixo o que você achou do filme, e se você vai ver, se você pretende ver. Me siga nas redes sociais, inclusive, para você não perder nada, caso eu poste alguma coisa lá, alguma atualização sobre o canal. E a gente se vê numa próxima. Até lá!